A paz do Senhor, gente. A gente está aqui mais um dia com o Nação Cast. Eu tô com um convidado aqui muito mais que especial. Ele é uma pessoa incrível que eu conheci há pouco tempo e eu levo ele como uma inspiração minha como músico. Tá ruim de inspiração. Tá fraco de referência. O Vitor, pode se apresentar. Vitor, fala um pouco mais sobre você, sobre o que você faz. Bom, gente, paz do Senhor para todos. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Nada, acho. Prazer é nosso. Que isso. Eu sou o Vitor, quase 28 anos, 27, desculpa. Casado, muito bem casado, graças a Deus. E estamos, pela misericórdia de Deus, nessa trajetória cristã desde os 4 anos de idade. Tinha me perguntado agora há pouco, então não nasci num berço evangélico, mas fui desde muito cedo. Então, sou de 95, em 99 minha mãe começa a fazer um discipulado da igreja. E aí, a partir desse ano, aí eu começo a ir junto com ela começa a me levar. E em casa somos só eu, meu pai e minha mãe, né? Não tem mais irmãos, então começa indo ela, depois ela me levou junto. E logo em sequência também já foi o meu pai junto, então em coisa ali de, creio que 1 ano ou 2, já estávamos a família completa, graças a Deus, na igreja. E, pela misericórdia e bondade de Deus, estamos aí até hoje, firmes e fortes. Que bênção, né? Porque às vezes é difícil, né? Se você, às vezes demora muito. Igual a minha esposa, né? Eu sou muito bem casado também, Bruno, eu te amo. E se eu não citar ela, ela fica brava depois. Eu não vou citar a Camila, que ela vai ficar com vergonha. E a minha esposa, a família dela, ela não nasceu em berço evangélico também. A Bruna em si nasceu em berço evangélico, né? Ela foi desde pequenininha pra igreja. Mas o pai dela tem um testemunho muito bonito e ele não nasceu em berço evangélico, né? E ela conta como era difícil antes, né? A família ir pra igreja e o pai não ir. Então, que bom, né? Que teve a graça de logo cedo ter entrado nessa vida evangélica, né? Eu nasci em berço evangélico. Gente, a Bruna me cobra muito. Eu sou o Thiago, eu apresento o podcast junto com o Jonatas. Esse é o Nação Cast, eu até esqueci de apresentar. O Nação Cast é o podcast dos jovens da Nação da Cruz, da Igreja Santa Feliz. E a gente está no intuito de saber um pouco mais da vida do Vitor e levar para as pessoas, né, como é a nossa vida no meio evangélico. Então, como isso influencia a nossa vida e como que a gente consegue estar nesse meio, né? Hoje a gente vai falar sobre música, né? Tanto o Vitor como eu, a gente participa de uma orquestra e é incrível e a gente quer transmitir sobre como é isso, né? Primeiramente, eu queria saber, Vitor, como começou essa trajetória na música, né? Como você começou a tocar? Qual foi o primeiro instrumento que você tocou? Na música começa com os meus 14 anos, 2000 e... entregando a idade aqui, vocês são tudo mais novo, né? Em 2009, quando tem uma abertura de vaga do Projeto Guri, projeto, creio eu que estadual, gratuito, do governo. E aí abriram as inscrições e meus pais sempre me incentivaram muito, assim. Eu sou meio devagar para as coisas, mas meus pais sempre foram de me incentivar muito para tudo, para estudar, para faculdade, tudo que eu fiz até hoje, meus pais sempre foram de me impulsionar bastante. E aí quando abriram as inscrições, 2009 foi o ano, e minha mãe falou para mim, e aí? Escolhe um instrumento, né? A igreja tá com o projeto de criar uma banda ou orquestra, porque ainda não tinha um instrumento de banda ou orquestra, na igreja que eu estava anteriormente. E ela falou assim, vamos, os meninos, né, o pessoal vai ingressar nas aulas também, escolhe um instrumento, vamos atrás, procura alguma coisa que você se interesse. E aí eu comecei a pesquisar instrumento de banda, assim, de sopro, né, de maneira mais geral. Sim. Trompete, trombone, clarinete, sax, etc. E comecei a pesquisar, comecei a ouvir para ver o que eu mais gostava. Só que eu já tinha mais relação com o saxofone, assim, já ouvia até meio que involuntariamente, sabe aquelas playlists automáticas que vai caindo em uma depois da outra? Sim. Já ouvia bastante coisa de saxofone, assim, instrumental, né? Música, louvores instrumentais, principalmente tocados no saxofone. Até porque o sax eu acho que é um instrumento muito bonito e você consegue fazer muita coisa com ele, né? E acho que é um dos mais comuns também, assim, né? Que mais tem abundância nesse tipo de questão, que é justamente reproduzir melodia de voz, né? Reproduzir uma voz, produzir um louvor simulando uma voz. É o mais bonito que tem, depois da bateria. Novo saxofonista aqui, gente. Verdade, eu tô puxando o saco do saxofone porque eu tô fazendo aula. Você vê como que ele é a minha inspiração, né? Eu falei. Eu toco bateria, pra quem não sabe, lá na igreja.
O Vitor toca bateria e ele toca saxofone. E eu tô aprendendo sax com ele. Tamo aí. Muito bom aluno, inclusive, viu? E então eu já tinha mais esse contato com o saxofone. Sim. E já gostava mais. E como eu sabia que tinha, porque tinha a listinha de instrumentos lá, aí eu falei, vou pro saxofone então. E deu certo a matrícula, foi de boa, deu tudo certo, e comecei a estudar aqui. Que é aqui próximo, aqui no centro, né? E estudei, se eu não me engano, 1 ano, 2009. Aí precisei parar porque eu entrei no Senai. Então não dava pra fazer mais escola, Senai e a música. Até porque também não dava os horários, porque era de manhã e tarde e não tinha aula de música de noite. Então 2010, 2011 Senai, aí eu cancelei as aulas de música nesse período aí. E volto a estudar música em 2012. Nesse período do Senai, eu estudava no Maestro João Sepp, que é uma outra escola daqui de São Carlos. Também saxofone, também no projeto de banda, de grupo, né? Que tinha um projeto de música em grupo lá, com o Rodrigo Tinta, inclusive, sim, aqui de Ibaté, excelente músico, que foi meu professor ali do Maestro João Sepp. Então eu estudei ali nesse período, e depois de 2012 volto pro Guri de novo. Ainda no saxofone, porque o Guri criou um projeto para alunos bolsistas. Então eles criaram um grupo que eles chamavam de IGR, que era grupo de referência. Eles fizeram alguns na região aqui. Cada polo tinha seu grupo, digamos assim. Cada polo por região, né, do estado de São Paulo. Sim. Então eles abriram esse projeto aí e tinha uma bolsa, né? No momento eu tava estudando, já tinha entrado na faculdade. No outro ano eu entrei na faculdade. Então já estava entrando na faculdade e estava só estudando, não tinha nenhuma fonte de renda. E como tinha uma bolsa e era música, que era um negócio que eu já estava bastante submerso e sempre gostei muito e estava gostando bastante, que era mesmo no nessa começo época ali. você já tocava já na igreja. Logo que eu comecei a aprender, 2009, no mesmo ano ali, na metade do mesmo ano pra frente, eu já comecei a praticar mais. E no ano seguinte, meu pai comprou o primeiro instrumento. Então, no ano seguinte, eu comecei a efetivamente tocar na igreja, né? Porque o instrumento era da escola e eu não conseguia levar. Aí, no ano seguinte, eu comecei a tocar na igreja. Então, você já 2009, tocava já tinha banda na igreja ou você não, foi o primeiro, assim, a a começar? gente começou... eu sou da primeira turma ali, que a gente formou naquela igreja até então. Eu e mais, se eu não me engano, mais um trombone e um violino, coisa assim. Aí a gente começou a expandir pouco a pouco. Então, em 2009 começou a aula, em 2010 meu pai comprou meu primeiro instrumento, aí eu efetivamente comecei a tocar na igreja, porque agora eu tinha instrumento para tocar na igreja no final de semana, né? Em 2012, como eu falei, volto pro Guri, porque tinha esse projeto, 2012 e 2013. E aí participo desse projeto aí no Guri aqui, muito bom inclusive, projeto do governo, muito bom. Agora que você está falando nesse projeto aí, não querendo dizer que eu stalkeei a sua rede social, mas eu entrei hoje no seu perfil lá pra ver a foto antiga, né? Porque... Puxar capivara, né? Inclusive tem uma foto muito legal lá, que dá pra fazer uma figurinha bonita sua. Aquele uniforme amarelo discretíssimo. Eu vi no feed que ele estava tentando parar o projeto. Existe até hoje esse projeto? Eu acho que houve uma baixa, assim, creio eu que de verba do governo, eu acho. Também nunca soube muitos detalhes, mas teve uma época que ele ameaçou falir o projeto, sim, assim. Hoje existe ainda? Até onde eu sei, ainda funciona. Então, se alguém quiser aprender música... Até onde eu sei, não. Ainda funciona. Se alguém quiser aprender música, pode tentar se inscrever e fazer música. É para crianças e adolescentes. Eu não sei exatamente quais as idades. Creio eu que a partir de uns 10 anos. Não tenho certeza. Até acho que o ano que completa ali o 17, 18 no máximo. Até legal, onde eu né? sei. Porque às vezes tem um instrumento que a pessoa quer aprender. Para quem não sabe, na nossa igreja, no Santa Felícia, a gente tem a escolinha, né? A musicalização, que a gente chama, né? A musicalização, e a gente faz aulas, né, na igreja. E não são todos os instrumentos que a gente dá aula, né? Sim. Então, às vezes é uma opção para quem quer fazer o curso, né? Sim. Já que é do governo, então totalmente gratuito, né? E tem teoria e tem a prática, né? Então tem as aulas de teoria musical e tem a prática separado de cada instrumento. E aí aqui eu sei que tem instrumentos de sopro, tem saxofone, clarinete, trompete, trombone, flauta transversal, se eu não me engano tem guitarra e baixo também, e se eu não me engano tem também bateria. Pelo menos na época tinha. Não sei se permanece, mas na época tinha.
Então é bem completo também, assim, o leque de opções ali. E é Show. gratuito, né? Então, Eu nem fazia ideia desse projeto. é gratuito e é para crianças e adolescentes, que é a principal, a melhor fase ali para se aprender alguma coisa, né? Onde mais se absorve, onde mais se aprende com Exatamente. facilidade. Por isso que eu tô apanhando hoje. Que isso, pô, você é novo. A controvérsia, né? A idade sim, né? A aparência já dá uma pegada. Que isso. Então volto em 2012, 13, tem esse projeto. Sim. E aí, em paralelo, eu estudo aqui e tem a aula ali do maestro João Sepp. Então, o saxofone é o primeiro instrumento aí e é o que até hoje é o que domina o coração, que é o queridinho, cara. O saxofone é o queridinho. Não, é surreal, né? Esses dias até foi uma pessoa, um músico lá na nossa igreja que tocou o saxofone de forma espetacular, velho. Colocou o microfoninho dele lá. Pô, deu show, velho. E é muito demais. bonito, né? Porque, é igual você falou, é um dos instrumentos que mais consegue acompanhar a voz, né? Sim. O alto é o saxofone alto, né? É o que acompanha mais, né? Porque ele consegue fazer tanto. É o que tem uma extensão um pouco mais flexível, digamos ali, né? Sim. Ele consegue alcançar um grave ali até que razoável, consegue vários agudos também, então ele tá no meio termo ali, ele é bem flexível, é um instrumento bem versátil. Legal. Aí você falou que você fez faculdade, né? Você fez faculdade pública? Fiz no Instituto Federal, faculdade pública, que até então ficava nos prédios ali da UFSCar. Sim. E agora tem o prédio próprio do IFISP lá, bem para trás da mata conservada da UFSCar lá. Já fui lá já. Bem escondidinho lá. Um baita hangar, inclusive, tem curso de manutenção de aeronaves, bem legal. Excelente faculdade também. O Boris que veio aqui, acho que o podcast Isso. dele também saiu esses dias. Ele estuda lá, né? Ele estuda lá. Show. Tem bastante opção aqui em São Carlos, né? Para o pessoal fazer. Eu acho que é uma das poucas cidades do país que tem 3 universidades públicas grandes, de bom porte, e ainda tem algumas particulares de bom calibre também, né? A Unicep, por exemplo, é uma excelente instituição, muito bem ranqueada. E as públicas não tem o que falar, né? Uma federal, um Instituto Federal e uma USP. Então, não tem muito o que comentar, né? A qualidade. Pois é. Agora que você falou da faculdade, foi difícil passar por esse processo na faculdade, porque a gente sabe, né? Que quando a gente é jovem, né? Você fez a faculdade, você continua sendo jovem, né? Sim. Então, a gente sente uma dificuldade, né? Às vezes, de estar no meio que a maioria não é, né? Que a maioria do pessoal que faz a faculdade, às vezes, não é do meio evangélico. E a gente sabe, a gente que mora aqui em São Carlos, a gente sabe que tem bastante festa, bastante coisa. Foi difícil passar por esse processo, sim? Você acha que a música te ajudou? Você acha que... Muito. Simples não foi, porque realmente não é. Acho que é... Não sei, é muito difícil de falar. Eu acho que a fase jovem, eu acho que é a mais difícil, né? Pra uma pessoa cristã passar. Porque, cara, tá tudo ali pra você poder se aventurar, né? Graças a Deus eu tive muitos pilares, assim. Sim. Primeiro, graças a Deus, porque não é por nós, é por Deus, mas fomos instruídos desde bastante cedo e sempre alertados também de como seria aquele ambiente. Que é um ambiente que beira a hostilidade de tão... Eu ia falar, é um hostil pro... Uma pessoa cristã é mais hostil. De tão explícitas que as coisas são, né? Mas como eu falei no começo, graças a Deus sempre tive pais que me ajudaram muito, me apoiaram bastante, que sempre foram pilares muito fortes na minha vida, assim, quando eu tava um pouquinho desanimado, sempre me puxaram pra cima, nunca me arrastaram pra igreja, mas sempre tiveram aquele 1 minutinho de diálogo antes do culto, sabe? Certeza. Não vou hoje, tô cansado, mas certeza. Aí você pensa 1 minutinho e você fala, não, acho que é melhor eu ir. E aí você vai. Então, sempre tive pais que me impulsionaram bastante. Desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade, eu já conversava com a Camila, que é minha atual esposa, na época a gente começando lá o namoro, desde lá de cedo. Vocês conheceram na faculdade? Novinhos. Não, a gente se conheceu pelo Ministério da Igreja, né? O Ministério da Igreja que a gente tava. Fizeram na mesma igreja? Isso. Ela de Jundiaí, eu daqui. Então, toda vez que tinha um congresso, assim, que reunia todas as congregações, a gente se encontrava e se via. Aí dessa que a gente se conheceu. Então, eu daqui e ela de lá, inclusive, só... Isso é real, cara. Só celular, WhatsApp. Só que desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já conversava com ela. Então, queira ou não, eu entro na faculdade nesse primeiro ano aí, mas já entro com
já entro com um foco diferente. Não entro com a cabeça vaga, digamos assim, pra ver o que vai ser da vida. Sim. Já entro com o foco de aprender uma coisa, de ter uma profissão, de Construir uma família, né? de direcionar até o porque a relacionamento gente pra casar, exato. A gente que é... Eu mesmo casei com 18 anos, né? Acho que você casou um pouco mais velho. Eu casei com 25. Eu casei com 18 anos. A gente aprende que a gente tem que construir nossa família, Sim. tem que ser o chefe da nossa casa. A gente que é homem, né? Não que... É que hoje em dia é muito... Você vai falar, eu sou o chefe da minha casa. Ela vai achar que eu tô escravizando a Bruna, né? Mas... Fora, sem nesse sentido, a gente aprende desde cedo, né? Eu também nasci em berço evangélico, meu pai sempre instruiu a gente o que é ser um homem, né? Sobre construir a nossa família, ter o nosso emprego. Então, que legal, que bom, né? Graças a Deus que foi bem instruído, porque não é uma fase fácil, né? Não. Ainda mais, igual você falou, tanta hostilidade, né? Hoje em dia é bem pior, né? Sim, com certeza. Tudo vai E só ficando tende a piorar. Tudo vai ficando mais moderno, tudo vai ficando normal, né? Eles vão... O certo vai ficando errado e o errado vai ficando certo, né? Começa a se banalizar as coisas, né? Exatamente. Infelizmente. Vindo desse assunto chato, eu queria falar sobre bateria, cara. Você falou aí que você aprendeu o primeiro instrumento saxofone. É o do cara, coração. Eu sou apaixonado pela bateria, velho. Eu também gosto muito, mas o sax ainda é o do coração. Sim. Você aprendeu a tocar nesse projeto Guri também? Ou... Não. A bateria, na verdade, foi por necessidade. Foi? Na congregação que a gente estava antes, tinha um irmão que tocava. Sim. E aí o pai dele, que era o pastor da congregação, ele foi movido para pastorear outra congregação do campo. Sim. Então foi movido o pastor, e aí, consequentemente, foi a família também, né? Então, da notícia do comunicado até eles serem transferidos, precisava de alguém para tocar bateria. Então, foi basicamente eu e mais um irmão da igreja na época ali, que foram os dois para falar, vamos assumir aí o posto, porque o até então tocador iria mudar. Então, foi a gente, os dois, meio assim, no Era susto. filho de pastor e baterista ainda. Foi os dois meio, igual você. Os dois meio no susto pra aprender. Não sei porque vocês têm esse preconceito aí com baterista e com filho de pastor. É verdade. É um preconceito e você ainda pega os desnecessário. dois. De quebra, você ainda pega os dois. Não, minha esposa fala que ela deu sorte, né? Ela jogou na bilheteria. Ela falou que, além de ela namorar Na época ela falava, né? Além de namorar o baterista, é o filho do pastor ainda. É o pior estereótipo. Eu falo assim pra ela, você deu sorte grande, né? Então valoriza. Não é todo mundo que consegue, né? O baterista geralmente fica solteiro. Cara. Mas é legal, né? A bateria é um instrumento muito diversificado, né? Sim. E ela tem um poder também muito grande, né? Muito, muito grande. De condução da música ali, a gente leva até... De animar, de diminuir. Hoje em dia é muito mais, né? Hoje em dia é muito mais porque a bateria tem muito mais solo do que antigamente, né? Sim. No solo da música a gente fala, às vezes, o tribal. Então, a gente teve o retiro, inclusive esse aqui, ó. Coisa boa de Deus. Soubesse, tinha vindo com essa também. Eu ia vir com essa daí, eu não achei. Eu falei, vou fazer assim, né? Você comprou agora, né, Santi? O Júnior. Obrigado, Júnior. Me salvou. A gente falou do retiro, né? Então, o retiro ele foi uma bênção de Deus, né? Para quem não foi, não participou, vai lá na nossa igreja. A nossa igreja fica lá no Santa Feliz. Participa dos jovens. A Ação da Cruz, cara, é maravilhosa. A gente vai te receber de braços abertos. E o retiro, cara, pelo menos para mim, foi uma renovação espiritual de um jeito. E eu senti muita falta do André, cara. Muita falta do André. Inclusive, ele vai ter que ir no próximo. Bonitão. Já marca na agenda já. Porque... Tá intimado. Falou amém, hein? Pra quem não viu, falou amém, tá marcado. Faltou, velho. Nossa, foi muito gostoso, muito gostoso. Foi. Você pode falar um pouco, né? A gente tá falando sobre o impacto da bateria e é muito impactante, né? Sim. Eu mesmo acho que um dos maiores motivos foi porque é um instrumento muito bacana. E os outros eu falo assim para as pessoas, né? Eu toco bateria. Aí a pessoa fala, nossa, como você consegue, né? Bater a mão, o pé, o outro mãos, a mão. Os 2 pés. Isso mesmo. É difícil. Não, e eu apanho até hoje ainda. Eu tô aprendendo com você lá. Quem não? Eu falei, tá fraco de referência. Vou te mandar uns caras bons pra você aprender mesmo. E é porque a gente vive... É que você já é craque já em relação ao saxofone, né? A bateria também.
É que a gente vive em constante aprendizado, Sim. né? A música não tem fim, cara. Sim. O estudo da música não tem fim, nunca vai ter. Até porque se vê, né? Como era antigamente, né? As músicas sendo tocadas e como é hoje em dia, né? Vai se criando várias coisas, né? Worship é uma coisa nova também, né? Não é Sim. uma coisa muito antiga. Não, e os maiores músicos que existiram até hoje, os maiores compositores que existiram até hoje, os mais geniais, assim, fora da curva completamente, todos constatam que é um negócio infinito. A música é um negócio infinito, assim. Toda hora tem uma ramificação nova, Tanto que uma coisa nova para aprender. quanto né? mais especialista o cara é no instrumento, na música que ele faz, mais ele estuda, mais ele pesquisa, porque quanto mais você vai, mais você descobre que tem mais. Que tem mais técnica, que tem mais som, que tem mais timbre, que tem mais de toda a variação de coisa. E existem diversas culturas, né? Tipo, eu falo no mundo assim, né? Existem diversas coisas. Igual teve lá na sede, aquele grupo. Sim. Como que é o nome? Esqueci. Macamba? Alguma coisa assim, né? Se eu não me engano, Macamba. E eu vi os vídeos, cara, eu não fui, infelizmente eu não fui. Nem sei porque eu não fui, mas surreal, cara. Como eles transmitem a música de um jeito diferente, né? Sim, é muito impressionante. E aí tem uma questão muito importante da música ali, principalmente da música que a gente chama de gospel, né? Que é justamente o traduzir da palavra, né? Você percebe que eles cantam de Deus. Eles cantam de Deus, eles cantam da Bíblia, eles cantam do que Deus fez na vida deles. Então isso que é o louvor, né? Sim. Até porque a música não é só música, né? Sim. A gente sabe que o agir do Espírito na música em si é muito grande, né? Porque às vezes com o hino você se quebranta inteiro, né? Sim. Ainda mais se o hino é voltado para esse ramo, né? A Bíblia em si. Ele mexe muito com a gente e cara, é surreal. Às vezes você tá tocando uma música e você tá lá, tipo, em prantos porque toca direto na gente, né? Sim. A música, ela nos toca literalmente, né? A música, assim, em teoria, né? O conjunto de sons que formam uma música, que compõem uma música, realmente tem um poder de causar na gente emoção, tanto pro bem, tanto pro mal. Você fica triste, você fica feliz ouvindo música. Mas quando a gente entra na música dentro da igreja, a música na Bíblia, a música cristã, né? O louvor propriamente dito, aí a gente dá um passinho além de música. A gente está falando de louvar, a gente está falando de adorar, a gente está falando de bem dizer a Deus. Aí é um assunto, é um passinho além. Não é simplesmente música, não são simplesmente sons. É um passinho além, né? Entre a parte do Espírito Santo movendo, entre a parte do nosso interior realmente em conexão com Deus. Isso realmente é algo inexplicável, assim. E a gente falava da bateria, né? Todos os instrumentos, na verdade, cada um na tua função ali, todos eles têm poder de impactar, de conduzir, de elevar o tom, de abaixar o tom, de elevar o ânimo, de abaixar o ânimo. Tem a parte mais forte, tem a parte mais fraca. Todos os instrumentos têm essa função, né? Então tem que a gente considera as 3 maiores divisões, assim, né? Instrumentos melódicos, instrumentos harmônicos e instrumentos de percussão, né? Instrumentos rítmicos, digamos assim. Então a bateria é o instrumento que dita o ritmo ali, né? Você estava falando agora que é fascinado. Eu também sou. Eu gosto muito, amo tocar bateria. O sax ainda é o queridinho, como eu disse. Mas amo tocar bateria também. Muda, né? Aí agora a gente começa a revezar, né? Você pula pro sax, eu pulo pra bateria e vice-versa. Então. Mas a bateria tem muito esse poder. Conforme cresce o prato ali, conforme cresce o ritmo da música, o bumbo ali, a caixa ditando o trilho certinho da música. Sim. A bateria tem muito desse poder de condução, né? E pra quem não sabe, né? Se você não ensaia, se você não estuda derruba pra todo mundo. fazer certo, né? Porque se você pega alguém que não estudou a música tocando e estudou a música em si, a melodia da letra, né? O ritmo em si, o impacto que traz, né? Às vezes eu lá tocando assim, às vezes é uma música que eu não conheço, aí eu até pergunto pra você assim, e aí? Nessa parte eu tenho que crescer para poder chamar mesmo? Ou tem que diminuir, parar? Porque é muito dinâmico, né? Então, por isso que a gente tem que estudar, né? Sim. Por isso que você fala, né? O estudo, ele tem que continuar sempre... não tem fim. Se excedendo, né? Porque toda hora você encontra uma coisa nova, né? Ainda mais eu que tô... Eu falo que tô iniciando, né? Eu toco bateria
no nível amador, assim, amador, tatu. Vai ser na Alexa, no beatbox. No beatbox. Nesse nível bem mais fraquinho assim, porque eu comecei a tocar na igreja do meu pai. Foi empossado pastor na igreja. Eu cheguei lá, ninguém tocava bateria. Tava uma bateria parada lá e eu comecei a tocar, tudo fora do ritmo. Eu lembro como se fosse hoje, a irmã cantava num ritmo totalmente diferente da música em si. Eu tocava num ritmo totalmente diferente dela e da música. Até que um dia Começava chegou... em 4x4, ia pra 3x4, 17x21, Não, 45x13 e assim bumbo, vai. caixa, bumbo, caixa. Eu nem sabia o que era tempo nessa época. Nem sabia que a música... Ó, pra você ver, a hora que eu fui pro Santa Felícia, eu era de uma igreja bem afastada, né? Que não tinha orquestra, que tinha banda ali, que era eu, Gabriel, o meu irmão, e o grupo de louvor era a Bruna. Uhum. E a gente raramente tocava. Tipo, grupo de louvor Geralmente igual é é na igreja agora. Playback. Que a gente toca, playbackzão. Justamente por não ter esse estudo, né? Sim. E a gente passava muita dificuldade. Ó, pra você ver, os nossos congressos eram todos playback. Não tinha tocada, né? Pra você ver a diferença que faz, né, velho? Surreal. Sim. E faz ainda mais com a orquestra tocando junto, né? Então eu comecei a tocar, eu só tocava esse básico do básico, ainda fora do ritmo. Aí com o tempo você vai se aperfeiçoando, né? Chegou um guitarrista lá e começou a ensinar que você tinha que tocar no tempo certo. Aí a irmã corria um pouco, aí você tinha que correr atrás dela porque ela não entendia. No acompanhamento, a perseguição. Então, engraçado que quando eu fui pro Santa Felícia, aí o pessoal lançou lá no grupo lá, né? Parece que é uma coisa, a gente entrou no grupo, foi a família inteira, né? Porque a gente saiu dessa igrejinha e a gente morava muito longe. Eu moro no Santa Felícia e a igreja era no Azuville. Nossa, do outro lado. Então, do outro lado da cidade. Então, era 20 minutos, se fosse rápido ainda, de carro. Então, era muito longe. Aí, como meu pai saiu, eu fiquei um tempo lá ainda, mas eu acabei vindo para Santa Felícia. E quando eu vim, aí o pessoal lançou lá no grupo, ele é baterista. Baterista é arroz com feijão, né? Não toca em orquestra. Aí eu cheguei, apanhei pra caramba, velho. E foi difícil. É a melhor escola, né? Melhor escola é aprender a nadar, cara. Sim. Com a água vindo pra cima. Não, você vê, até hoje eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer algum ritmo diferente que exige muita malemolência, né? Que você tem que tocar a mão, tipo... E vai. Dá a e pescoçada. O pé, a pescoçada, o pé e a mão, às vezes dá uma bugada, eu não consigo. E é uma coisa que tem que ser estudada, né? Tem que estudar sempre. E... Nossa, tô falando bastante. Em relação a... Quando eu cheguei na igreja, o Dani... Eu toquei... A irmã cantou uma música que não tinha nem ritmo. Sabe aquelas músicas que não tem nem ritmo? Uhum. É o ritmo dela. Na frase é um ritmo, aí para, não tem ritmo nenhum. Volta o ritmo normal, para, outro. não tem nada. Aí eu fui lá e toquei, né? Comecei a tocar. Aí o Dan falou, nossa, filho, como que você conseguiu tocar essa música? Tocou certo, né? Não, ele achava que eu tocava, né? Porque, ele toca bateria, toca. Aí chega os bateristas lá, mó bom. Aí eu consegui tocar, né? O hino tudo... A irmã tava cantando fora do ritmo. Uhum. Aí ela falou assim, nossa, filho, você conseguiu tocar? Tinha parada, tinha uns negócios. Falei, vaso, eu tô acostumado a tocar fora do ritmo. Encaixou a sincronia perfeita. Ela fora do ritmo, eu fui também ali mais ou menos, encaixou certinho. Hoje em dia eu toco aí básico do básico ainda. Não, porque isso. Mas eu aprendi bastante. Na marra, velho. Na marra e vendo vídeo, né? Você vê bastante vídeo. A referência é importante. Eu sigo agora, né? Sigo alguns bateristas que tocam, né? Faz umas gracinhas. Aí eu sempre vou tentando aprender as gracinhas, né? O baterista só faz gracinha. Só as viradas. Só virada, só. Aí vai fazer um ritmo normal, não consegue. Bateria, depois que eu comecei a tocar, que eu fui atrás de fazer aula. Aí Você fez aula, então? Então, vai vendo. Eu comecei a fazer... Fiz uma aula do zero, assim, de rudimento. De ficar fazendo tá na caixa. Eu fui tentar fazer isso. De fazer paradiddles, rudimento mesmo, o básico do básico. Acho que o rudimento, na verdade, é a coisa mais importante da bateria, né? É o do zero. É o que ninguém quer aprender. É a tua coordenação, é o teu ritmo, é a base da tua técnica, tá tudo ali, né? Aí fiz uma aula, fiz 2, não lembro se eu fui na terceira.
Porque primeiro, já tava na faculdade. Sim. E quando eu tava na faculdade, eu fazia projeto de iniciação científica junto. Que eu era bolsista pela faculdade. Então demandava tempo também. Tinha que fazer projeto, tinha que fazer artigo, etc. Então, tem faculdade que é integral, né? a minha era só noturna. Então, aí acho que na terceira aula eu já não consegui ir. E assim, era uma por semana e falhei umas 3 semanas assim, sabe? Já fui 2 e perdi logo 3. E eu vi que dali pra frente não ia conseguir muito também cumprir com aquele horário ali certinho. Sim. Então também fiz 2 e parei. Aí eu tenho um primo que ele toca bateria também. E ele tinha uma bateria eletrônica na época. Deixou lá em casa. Ele tinha mudado para um apartamento, não tinha conseguido montar, tava sem espaço e tal. Fez a festa, pô. Aí eu fui na casa dele um dia lá. Eu falei, ô Henrique, é batera, tá? O Henrique, o nome dele. Abraço, Henrique, caso assista aí. Vi a batera, a eletrônica e tal. Ele tinha uma acústica e tinha uma eletrônica. Aí um cantinho que ele tinha, ele montou a acústica e a eletrônica na caixa. Eu falei, mas cadê a eletrônica e tal? Ele falou, tá guardado, não tem onde montar e tal. Eu falei, brincando, né? Já joga o verde pra colher o maduro. Falei, deixa lá em casa que eu arrumo espaço pra ele. Ele falou, pode levar. Quer que eu te ajude a pôr no carro? Opa, bora. Eu falei, mas não vai usar. Ele falou, não, leva. E ficou, acho que, sei lá, uns 3 meses em casa a bateria lá. Inteira, a bateria com fone pra tocar de retorno, com adaptador pra pôr a música pra acompanhar, com baqueta, com tudo. Top, a baqueta eu tenho até hoje. Tem? Ou tinha, devo ter até algum lugar. Você vê, né, as baquetas que tinha lá na nossa igreja, a nossa igreja era eletrônica, agora é acústica, né? Há um mês, né? Era uma baquetinha mais pra eletrônica mesmo, aquela pontinha de acrílico, assim, não é muito legal de tocar igual na acústica. Que tinha lá na igreja. Não fica muito legal na acústica, muito leve também. Aí eu falei, deixa lá em casa lá. Ele falou, não, leva, beleza. E aí foi nessa que eu realmente comecei a aprender tocar ouvindo de referência, assim. Então punha o notebook lá do lado, pegava a baquetinha, aí punha o 500 graus Cassiane. E tem um misto de diversos ritmos lá. É o que você gosta de tocar. Um deles. Gosto muito. Que é quando eu fui lá tocar assim, não, deixa eu tocar. Um deles. Aí tem um misto de vários ritmos ali. Sim. E aí você começa a aprender, o bumbo tá aqui, a caixa tá aqui, o chimbal tá aqui, o chimbal é dobrado, não sei o que, depois vem pro condução, não sei o que lá, taca aqui, vira pra cá. Então você começa a aprender realmente de referência só. Você achou que foi mais fácil aprender um instrumento antes e já ter noção, já tipo, de tempo? Porque eu aprendi avulso, assim, muito avulso. Então, não sabia contar. Eu não sabia contar, tipo, 1, 2, 3, 4. Não sabia, não fazia ideia que a música era nesse compasso de 4 tempos. Com toda certeza, sim. Porque nessa altura do campeonato eu já tocava sax. Eu já tinha feito teoria musical do Guri, já tinha feito teoria musical 1, 2, 3 do Maestro John Sepp. Então já estava familiarizado com fórmula de compasso, partitura também. Partitura, principalmente o tempo, né? Tempo e fórmula de compasso, que são as principais referências ali para bateria. Até porque a música ela é tempo, né? Se você tá fora do tempo, não tem música. Sim. Então eu já estava familiarizado com isso. Então você põe a música, começa a tocar. Você sabe se está em 3x4, se está em 4x4, se está em 6x8, se é composto, se é simples. Você identifica. Então isso facilita. Aí eu começava a tirar a música de ouvido lá, eu ficava... fez uma virada aqui. Aí eu ficava contando. No E do tempo 3, que é no contra do tempo 3, ele começa a virada. Então já tinha esse conteúdo na cabeça. Com certeza me facilitou muito. Eu comecei a aprender isso há pouco tempo atrás. Na teoria. Até porque... a gente tocou na sede esses dias, na igreja central lá, e eu não contava antes, né? Aí eu toquei uma música que eu tinha que contar, porque a entrada na cabeça do tempo 3. É no E do 3. Isso. E se eu não faço no E do 3, não vai. Vai ficar torto, ninguém vai conseguir entrar. Então... Que ruge o leão. Música top, cara. Ô Júnior, põe pra nós tocar de novo essa música nos jovens. Por favor. Inclusive... Júnior, Bruna e Sara. Talvez já tenha até, quando for passar o podcast, já tem até... Acho que é nesse domingo que vai tocar Colossenses. Só que aí não vai ser tocado, vai ser playback. Eu mandei mensagem pra Sara assim que ela mandou mensagem... Vamos tentar revogar isso daí. Não, assim que ela mandou mensagem pra mim, assim, eu já mandei assim pra ela. Vai ser tocado? Aí vai ser tocar? Vai tocar?
Fala que vai tocar. A mão da tecla até treme já. Infelizmente, né? Mas com certeza a bagagem do instrumento do estudo anterior é transferível. A maior parte é transferível. A única coisa que não é transferível é a técnica do instrumento em si, digitação e embocadura ali. Mas o resto, todo o conceito, toda a noção de música, toda a teoria musical inteira Até porque é transferível para qualquer outro instrumento. Às vezes a pessoa não tá ouvindo a gente falar, a gente não tá nem entendendo nada, né? É. Mas assim que você vê uma música, qualquer música que você vê, cara, a pessoa que tá tocando, ela teve que estudar. Sim. E às vezes é difícil, né, o começo do estudo. Eu não tô achando, eu tô estudando a teoria agora, eu tô indo bem de boa, até porque eu acho que eu aprendi um pouquinho assim vendo, né? Tem uma vivência já, né? Sim, eu vi bastante ali. Eu até brinco às vezes que eles tocam todos na partitura e eu não. Na bateria eu não toco partitura. Aí o tio Dani, né, que é o nosso mestre, eu já vi aqui no podcast, ele fala assim, vamos tocar do compasso 40. Aí eu... Pega o caderninho lá. Não, aí eu falo assim, isso aqui? Ah, beleza, então. Aí nem tem nada. Eu olho pro bumbo e falo, esse compasso aqui? Beleza. Aí eu nem sei onde que tom tá. que tá esse aqui? Tum, tum, tum. O pessoal, vamos afinar o instrumento. Vai, violino, não sei o quê. Aí os meninos falam, vai, bateria. Eu, tom no tum, nos tons. Inclusive, precisamos dar uma afinada nela lá, hein? Sim. Cara, às vezes a pessoa que tá vendo não vai nem entender nada, né? Mas toda música, todo louvor, qualquer coisa que você vê, tem estudo. Queria falar uma curiosidade. Eu fiz aula, só que eu não fiz aula de bateria. Eu fiz aula de teclado. Meu próximo desafio é piano. Tô com um lá em casa e vamos ver se vai. Eu tenho um pequenininho desse tamanho assim, ó. Você viu já, né? Vi. Pô, coisa mais bonitinha, velho. Desse tamanho assim, ó. A Cecília tá destruindo ele, por enquanto, né? Aí eu já até tirei as pilhas, deixei ele lá sem nada. Nem comprei a fonte, porque se ela ver que tá saindo barulho, aquele negócio... Aí já era. Não, eu comprei uma pilha, eu toquei a primeira tecla assim. Aí do lado assim tem uns botãozinhos que se você aperta, fala uns ritmos, né? Uhum. Uns ritmos meio doidos, né? Sim. Aí ela clicou assim, aí fez barulho. Ela viu assim, aí ela apertou de novo. Continuou fazendo. Começou assim, ó. A pilha que eu comprei assim, Duracell, aquela alcalina, durou um dia, mano. Nossa. No outro dia já tava falhando já e não funcionava. Eu tinha que trocar pra funcionar. De tanto que ela ficou apertando aquele negócio. Ficou facilitado. E ela ia apertando. E dançava. Uma gata. Te amo, filha. Te amo. Você não vai ver, mas um dia você vai ver. Aí, falando nisso, nada a ver com nada. Vixe. Tema polêmico. Polêmica. E aí? Estamos esperando, né? Na paz de Deus. Na paz de Deus. Você vê, o né? nosso planejamento não que nosso planejamento, né? Quem que é a gente para falar que temos o planejamento X ou Y? Pois é, né? Pra você ver. Diante de Deus. Mas que a gente acabou de casar não tem tanto tempo assim, a gente queria esperar um pouquinho. Aproveitar até porque é uma coisa séria também, né? Pôr filho no mundo é uma coisa séria. Muita coisa, muito sério. E a Camila e eu, a gente é bem oposto, assim. A gente é muito compatível, mas muito oposto em muitas coisas. Na realidade, eu acho que tem que ser assim, porque Sim. isso às vezes não dá certo, né? E eu sou o cara do quê? Até minha profissão, eu sou analista de sistemas. Então, eu sou o cara analítico, eu sou o cara do detalhezinho, o chatão, do negocinho. Esse aí sou eu. Então, pra gente planejar, pra ter um filho, etc., eu vou pensar eu vou pôr no papel quanto é que custa tudo, entendeu? Caro. Eu vou ser esse... eu já... o bebê não vai pra escola no primeiro mês, mas eu já vou estar pensando na escola, entendeu? Pra onde vai. Escola pública, tem escola particular. perto, vai caber em casa. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Então, a gente pensa... Acho que um dos fatores é esse, o planejamento, porque a gente casou também meio recente, então a gente queria esperar mais um pouquinho. Mas, se for da vontade de Deus que venha antes, vai vir antes. Mas eu falo assim, nossa, tô ficando velho, né? Eu tenho 5 anos de casado já, quase. Vai fazer esse ano. Eu tô com 2 e 3. Aí eu falo assim, nossa, tô ficando velho. Mas eu falo, não, eu casei cedo mesmo. Porque, ó, eu tenho mais tempo de casado que você. Eu tenho mais tempo de casado que o Will. Você vê E que é sou bem real, mais né? novo. Não, eu já fiz o mais Abra aqui falando que eu tenho 28 e nem fiz 28 ainda, que é só mês que vem. É 27. A já idade- tô... A idade Camila já fala vai que é dando crise dos 30. Já vai dando uma Eu acho que é pegada mesmo. já. Eu acho que é mesmo. Corre o Esse dia risco. eu brinco muito com isso, velho. Porque eu me acho assim novo, velho. Tipo, eu falo 22 Eu anos. sei que você brinca.
Eu sou testemunha O Ju viva. sabe também, porque ele tem 28 também. Aí, esse dia eu descobri que o meu irmão lá tem 28 anos, né? Eu falei assim, velho, você sabe que aquele cara ali tem? 28 anos, velho. E você também. Mas faz depois do que você, então é mais novo do que você. E eu brinco muito com isso porque eu acho engraçado, sabe? Eu olho assim e falo, nossa, caramba, velho. Será que eu cresci muito rápido, velho? E eu fiz as coisas muito aceleradas? Mas o tempo passa, viu, cara? Depois dos... Vale pra todo mundo aí, viu? Depois dos 18, nem vê passar mais. É muito rápido. Eu tenho 22, faço 23. É rápido. 5 aninhos de diferença de você. Pouquinho. 5 aninhos. E para de esfregar isso na minha cara, por favor. Quando você tiver 30, eu vou ter 25. Acabei de falar para de esfregar isso na minha cara e ele continua, que é uma bucha. Não, tá errado. Não, deixa. Vamos deixar a matemática pra lá, né? O que a gente vai falar mais? Tem mais alguma coisa pra falar sobre você? Música na igreja, né? Que eu acho que era o nosso tema principal, louvor em si. Você achava importante na igreja isso? Extremamente. Porque pelo menos eu vejo muito hoje em dia, né? Muito testemunho de músico que às vezes estava lá em cima, só que não estava firmado em Deus. E eu acho assim, no meu ver, né? A gente estava conversando, eu e a Bruna, e... Cara, eu sou muito chato em relação a isso, sabe? Em relação a você tá fazendo as coisas de Deus, Sim. só que você tá todo torto, né? Vamos falar assim, você tá todo torto fazendo as coisas de Deus. E principalmente quem tá cantando, quem tá tocando, que é uma coisa que toca diretamente assim no espiritual da pessoa, né? É muito sério. Então, tem músicos, não precisa nem citar nome, tem músicos que hoje em dia parecia ser uma bênção de Deus, às vezes na época era uma bênção de Deus, e hoje em dia tá todo torto. E a gente fica surreal, né? Tipo, caramba, a gente tocava a música dele, e aí, continua tocando a música dele, para de tocar. Então, é muito importante, né? Eu pelo menos acho, né? Eu sou muito chato, Sim. Não sei quanto a você, né? Mas eu sou muito chato em relação a isso. Completamente de acordo. A gente precisa ter o temor, né? Não é ter medo de Deus, mas é entender quem a gente é diante de Deus. Então, entender que Deus conhece a gente do fio da cabeça até o dedão do pé. Não adianta, né? A gente tá Não adianta. E você perguntou se eu considero importante, né? Eu considero extremamente importante. E isso é tão fato que a gente percebe. A gente sempre fala, né? Sábado que vem, daqui uma semana, principalmente no começo do ano aqui, né? Tem retiro, depois tem culto dos jovens, depois tem pré-congresso. É um mês de luta ao extremo. Por quê? E principalmente grupo de louvor, músico, porque tem o louvor, a música, né? A música antes do louvor. A música em si, ela já tem esse poder. Ela já tem esse poder de influência. E o louvor, que vai esse passo além, ele é entoar glorificações ao próprio Deus. Sim. Então, o grupo de louvor que está ali na frente, quem está com o microfone na mão, quem está tocando instrumento, está conduzindo a igreja a entregar glorificação a Deus. E é uma responsabilidade muito grande. E é um ministério que é muito afetado, que é muito atingido, que passa por muita tribulação. É um ministério que é muito tentado, com o objetivo de realmente ser afastado. Acho que por isso tem bastante polêmica. Ou desanimado, sim. Porque a gente vê na mídia, né? Fácil. Cara, não é fácil. Tanto artista gospel, digamos assim, e a gente vê escândalos que são, assim, de cair o queixo. De como que isso acontece. Principalmente, e infelizmente, os mais jovens também, né? Sim. Às vezes a fama ali, o fato de ser um artista, e o foco muda completamente, deixa de ser louvor, passa a ser música, passa a ser artístico, passa a ser estético, né? Trabalho, fama. Não é mais por Deus, e né? não é mais por adoração, é trabalho, né? Sim. Você vê, né? Eu vi um músico falando que ele só fazia música gospel porque era o que dava mais dinheiro. Eu vi Hoje eu tava dando uma pesquisada sobre o tema, né? Porque a gente ia falar sobre isso, eu tava dando uma pesquisada sobre o tema. E eu vi uma pessoa X falando, ela é do meio gospel, assim, falando que ela tem um amigo que é um cantor sertanejo, que falou pra ela que tem músicas
que compôs músicas gospel. Um cantor sertanejo. Aí ele fala que tira uma palavra X da música e substitui por amor, e tira uma outra palavra X da música e substitui por Senhor. Então uma letra que era vulgar se torna uma frase direcionada a Deus, direcionada ao Senhor. Só que não tem nenhum objetivo de louvar a Deus. Só tem um objetivo de mercado, um objetivo de gravadora, de produtora e de dinheiro. E isso são escândalos que têm, assim, explodido. Cada vez mais a gente vê, infelizmente. De tão sério que é e de tão triste também que é. Infelizmente, porque a pessoa perde totalmente o temor a Deus, né? Sim. Porque, se eu for pra ver, a música em si, né, tanto na Bíblia, ela sempre foi usada para isso, né? Para glorificar o nome do Senhor, né? E você não faz isso de qualquer jeito. Você não faz isso, igual você falou, pega uma música que é para adorar outra coisa, vulgar, né? Sim. Essa palavra vulgar, e você coloca ela no meio do meio cristão, altera umas coisinhas ali e fala que é cristã, né? A Bruna, pelo menos, é muito chata, cara. Uma vez tem uma música que é muito famosa, não sei nem se eu posso citar a música aqui. Melhor não, vai dar copyright. Mas... aquela do Whindersson. Ah, tá. Que é uma música muito bonita, cara. Se for ver assim, se for parar pra ver, Linda. parece que é cristã. Emocionante. Não, parece que é cristã. Aí eu falei assim pra Bruna, nossa, será que essa música não pode tocar na igreja? Ela falou assim, o que você falou? Você pode tocar na igreja? Você não tá falando isso. Você tem que saber. Aí ela falou bem assim, você tem que saber por que essa música foi feita. Você tem que saber da onde que veio, por que fizeram essa música, pra você poder colocar na igreja. Você viu quão sério é, né? Eu nem sabia que tinha sido feita por um artista que tinha morrido. E ela falou, não pode, isso é totalmente contra. Totalmente contra o que a gente quer, né? Porque a música em si, ela tem que ter um preparo, ela tem que ser orada, tem que ser declarada a Deus, né? Sim. Você não pode simplesmente pegar uma música lá, um sertanejão, colocar Senhor, amor, Deus e falar que é cristã, né? Exato. Não sei se você conhece Ademar de Campos. Ele é um pastor, compositor, cantor, mais das antigas, assim, um pouco. Acho que é da sua época. Tô brincando. Corta. Tô brincando. É isso aí que eu falo, que eu fico brincando. Eu gosto de hino antigo mesmo. Gosto de hino antigo. Gosto. Cassiane, Lauriette, gosto. Me julguem. Não, a Bruna também gosta. Eu julgo ela também. Eu julgo ela. Julgo ela também. E Ademar de Campos, da minha época. Eu já vi ele falando em podcast que questionaram pra ele, mas como que você compõe música? Como que você compõe tanta música? E ele fala que ele basicamente musicaliza a Bíblia. Então ele fala, abre no Salmo, no livro dos Salmos aí, pega um deles, pega o capítulo, sei lá, vou chutar 15. E do 15 você extrai 3 músicas. Você não precisa ficar de inventando coisa, não precisa ficar de tirando coisa da sua cabeça. Porque o que é louvar? Louvar é reconhecer quem Deus é. Sim. Então, como que você reconhece quem Deus é? Exatamente, você reconhece quem Deus é. Melhor do que a Bíblia, né? Exato. Para falar sobre Deus. A Bíblia é Deus se revelando a nós. Então, a Bíblia é Deus dizendo para nós: este sou eu, o grande eu sou, que fez tantos milagres. Este sou eu. Então, se você pega o que Deus disse a respeito dele mesmo e você entoa para ele, do fundo do seu coração, Deus, tu és este que tu dizes que você é. Então, essa é a Bíblia, esses são os salmos, é por isso que nós vemos tantos exemplos na Bíblia. Porque esse é o verdadeiro louvor. Tem a música lá que leu o Salmo 91 inteiro, né? Salmos, Isaías, tem diversos... Efésios 6, aquela música do capacete Colossenses, da salvação. Diversos. E você vê, assim, são as melhores músicas, né? Que falam sobre o louvor na sua forma... Bíblia, né? Exato. É o louvor na sua forma mais genuína. É reconhecer a Deus quem ele é, baseado naquilo que o próprio Deus disse a respeito dele mesmo. Deixou pra gente, né? Exatamente. A respeito daquilo que o próprio Deus revela sobre ele pra nós. Então, é o verdadeiro louvor, né? E a gente vê, infelizmente, também, mais atualmente, quanto mais o tempo passa, mais acontece. As músicas, elas se tornam... Cada vez menos tem mais sobre a Bíblia, né? A música, ela se torna cada vez mais coach, a música, ela se torna o chamado louvor, né? A música gospel. Deixa de ser um louvor. Worship tudo bem, que é
na tradução de adoração, né? Então, o conceito ali, desde que a letra esteja de acordo, tudo bem. Sim. Mas a música gospel, ela se torna cada vez mais cult, ela se torna cada vez mais egocêntrica, e ela se torna cada vez mais colocando o homem num lugar, numa posição de admiração, de adoração, que não é o objetivo, não é o propósito, né? E é tão interessante que a Bíblia diz em vários relatos, louvai ao Senhor com o instrumento tal, por exemplo. Sim. Eu não lembro as referências todas. Mas louvai ao Senhor com o instrumento tal. Ou seja, tocar o instrumento, mesmo que estando na presença de Deus, mesmo que estando dentro da igreja, tocar um instrumento não é louvar a Deus. Louvar a Deus com o instrumento é uma coisa. Sim. E tocar o instrumento dentro da igreja é outra coisa. Que pode ser um simples tocar ali, que você não faz no robô, no automático. O testemunho do Dani, né? Do tio Dani, do nosso maestro. Que ele diz que ele tocava na igreja, só tocar, assim, de estar lá só por ir. De estar lá, ir lá só por ir, por obrigação. Tenho que tocar. E a gente sente a diferença, né? Às vezes a pessoa tocando em espírito, né? Tocando ali de fato para adorar a Deus, e uma pessoa tocando para se aparecer, né? Sim. Ainda mais baterista, ainda que às vezes é até mais julgado por conta disso, né? Porque ele fica brincando bastante, né? Às vezes ele se aparece bastante, fica se aparecendo bastante, fazendo gracinha, né? E essa é a maior questão, né? Você tá louvando a Deus, ou você tá querendo se aparecer, né? Mas percebe-se também, né, o objetivo. Do mesmo jeito que um instrumento, mesmo jeito que uma guitarra faz um solo, que um saxofone faz um solo, que uma voz faz um solo, não tem problema nenhum a bateria fazer um solo. Sim. Tá tudo bem. Desde que o objetivo daquele que estiver sentado lá seja adorar a Deus com o seu instrumento ali. Então, como a Bíblia fala, louvai a Deus com o instrumento e tal. Vai ser até engraçado que eu fui tocar na sede esses dias e eu toquei isso aqui, o Julião, né? Uhum. E caramba, quando toca essa música, o pessoal já tá esperando já aquele tribal lá, Biel nervoso, Salles. assim. Biel Salles nervoso. Daí pra cima. E infelizmente eu ainda não consigo fazer isso. E mesmo se eu conseguisse, eu não sei se eu faria, né? Porque eu não vou julgar, claro, não sei como que ele toca, se ele toca assim, se ele... Enfim. Mas eu tocando assim, eu toquei o arroz e feijão, né? De tribalzinho normal, o tempo certinho da música. Sem fazer muita gracinha, né? O arroz com feijão. Aí o músico que tava do lado assim, né? Ele nem era do nosso grupo de louvor. Ele olhou assim, pegou o microfone, né? Porque lá na bateria a gente fica no acrílico. Aí você escuta o retorno do microfone, né? Ele olhou pra mim e falou assim, parabéns, mano. Tocou, tipo... Só tocou o básico, né? Não fez a gracinha que todo mundo faz, né? E eu não consigo, né? Fazer a gracinha, né? Mas... Às vezes você faz o básico com o coração... Sim. Toca as pessoas, né? E quem entende sabe que... Ou se a pessoa tá fazendo por gracinha, ou se a pessoa tá fazendo só por fazer, se ela tá adorando mesmo. A gente sabe, né? A gente vê uma pessoa às vezes tocando, igual o cara do saxofone lá. O cara toca com a alma, mano. O cara não tá querendo aparecer, o cara tá tocando com a alma, velho. Você vê o cara tocando com a alma ali, mano. Então, você consegue sentir, né? Sim, com certeza. E faz diferença também, né? Com certeza. Completa diferença. Fala-se muito, por exemplo, da técnica contra a unção, né? Por exemplo. Sim. Aí tem gente que fala que é só unção, não tem que estudar. E tem gente que fala que não tem essa de unção, tem que estudar pra tocar direito. E não, é uma coisa que é igual o provérbio do passarinho lá, né? O que é mais importante, a asa esquerda ou a direita? É as duas, porque se não tiver uma, não deu problema, não vai. Então... Mas tem que saber dividir, né? Exato, tem que saber equilibrar as coisas, né? Eu tenho muita certeza que Deus, ele faz pessoas nascerem com dons, com talentos, assim, específicos. Sim. E, por exemplo, tem gente que canta muito bem. Eu queria saber cantar muito bem. Não consigo. Não Deus sei cantar. Deus sabe que eu queria também. Já tentei até fazer aula de música pra cantar bem, mas acho que também não é um ministério que Deus quer deixar na minha mão, então nunca deu certo, nunca vai pra frente, nunca tem tempo. Então entendi, Senhor, que eu ainda vou achar um baterista cantor, velho. Cara, difícil, viu? Eu não conheço, não. Eu não conheço também, não. Nunca vi. Então, assim, em contrapartida, talvez Deus tenha me dado um talento, uma habilidade melhor pra eu tocar o saxofone. Sim. Então, tem quem tá cantando. Tem quem tá cantando
tem quem tá tocando baixo, tem quem tá tocando bateria, tem quem tá tocando guitarra e tem quem tá tocando saxofone. Então todo mundo nesse Tem esse conjunto talento, aí né? tem seu talento, todo mundo tem sua participação e sua partezinha do fardo ali pra ajudar a carregar, né? Claro que você pode desencavar esse talento, né? Às vezes Sim, você vai, faz aula, aprende o equilíbrio, tocar, né? Sim. Da mesma forma que, sei lá, Deus não me deu o dom de tocar violino, mas eu acho espetacular e eu quero aprender e quero louvar Deus com o violino. Sim. Eu não tenho problema nenhum em crer que, a não ser que Deus tenha um propósito muito específico na sua vida e o violino vai te tomar o tempo daquilo, eu não tenho problema nenhum em crer que Deus te concede a graça de tocar o violino porque Ele conhece a intenção do coração. E falando sobre isso, Deus ele capacita você, né? Com certeza. Se for o plano dele, ele vai te capacitar para Com certeza. tocar, cantar, então... Ainda mais para o objetivo pelo qual você está lutando por aquilo, sim, né? Sim, né? Que Deus conhece o coração de cada um. De cada um, né? É legal que a música ela vem nesse contexto, né? De adoração e mudar a nossa vida, né? Sim. Porque mudou a minha vida de um jeito assim, né? De um jeito espetacular. Eu até brinco com a Bruna, né? Ela fala, nossa, ensaiei 5 horas, né? Às vezes é puxado, velho. Pra quem não sabe, a gente ensaia, a gente chega na igreja 1h30 antes de começar o culto pra ensaiar, né? Porque a gente tem que fazer tudo com ordem e decência, tudo bonitinho. Sim. Então, é puxado. Pra quem fala, é de boa. Você vai lá, sei lá, 1h30 antes, às vezes domingão, que você tá acostumado a dormir a tarde Thiago, inteira. pai de família, esperando a segunda nenê. Imagina. É complicado. Imagina. E você pode ver. A pessoa ela só vai se ela gosta, velho. Porque se ela vai por obrigação, logo ela para. E é muito compromisso, né? Mas isso eu acho que é válido também para absolutamente qualquer coisa que você fizer, né? Sim. Que se você entende o que você tá fazendo, por que você tá fazendo e para quem você tá fazendo, principalmente no tocante à igreja, né? A ministério, etc. Irmão, não tem como não ir para frente. Sim. Porque você entendeu plenamente o teu papel ali na obra de Deus. E você entendeu, que eu acho que para mim é a parte que mais me fascina, assim, é entender o tamanho do privilégio que eu tenho de estar ajudando a puxar um pouquinho do fardo ali. Porque ministério, isso também é uma coisa... Acho que até baterista carrega muito essa cruz aí, digamos assim. É o status, né? A coisa, nossa, baterista, não sei o quê. Ontem não era nada. Hoje... ontem não era nada. Hoje, olha o que Deus faz na vida da gente. Sou baterista da igreja. Então, ver, nossa, o status, o músico, o status, o grupo de louvor cantando, que lindo, não sei o quê. Mas é um fardo a mais. Meu Deus, o pastor, meu sonho é ser pastor. É 10 fardos a mais. Então, quanto mais atribuições, quanto mais ministérios, digamos assim, Deus vai atribuindo a cada um, é mais um pouquinho do fardo para ajudar a puxar. Quem canta vai conduzir a igreja a adorar a Deus. Quem toca vai conduzir, quem está conduzindo a igreja a adorar a Deus. O pastor vai conduzir o culto, vai conduzir a igreja a cultuar a Deus. O pregador que vai levar a palavra, ele vai se dedicar ali o tanto de tempo necessário e Deus geralmente vai dar umas boas nele para ele aprender aquilo que Deus tem para alimentar a igreja. Sim. Então o ministério e o trabalho é cada um ali ajudando a puxar um pouquinho do fardo. Cada um ajudando e contribuindo na sua forma. E o que eu falei que eu acho mais fascinante é entender o tamanho do privilégio que é isso. A gente poder participar, a gente poder estar envolvido. De ajudar a conduzir as pessoas. Exato. Né? Então, jamais será uma obrigação. Às vezes a pessoa que está assistindo ali, ela não faz nem ideia disso que você acabou de citar, né? Agora ela vai ficar tipo, nossa, é tudo isso mesmo que acontece? É. Tudo isso para pior. Se a gente for falar... Ainda mais véspera de congresso. Se a gente for falar de tribulação que a gente tem aí, a fonte do teclado queima. Nossa, quantas? Então, só naquela semana foram 3. É surreal, cara. Então, se você não faz parte, você não toca nada, quer participar, velho, vai participar. Na nossa igreja é de graça, você não paga nada. É só você ir, fazer a aula. Você vai ficar fascinado de quão incrível é adorar a Deus dessa maneira, né? Porque existem vários tipos de adoração, né? E adorar a Deus dessa maneira, igual você falou, cara, é um privilégio surreal que a gente tem, né? Sim. Você queria falar mais alguma coisa sobre a música, sobre a palavra? Não, de quando a gente falou desse tema, o que mais me veio no coração foi isso, assim.
Eu até salvei a referência do versículo. Pode falar, pode. Eu vou abrir aqui pra gente ler. Salmos 149. A partir do 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta. Cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos, louvai ao Senhor. Quando a gente falou do tema, esse salmo veio automaticamente na minha cabeça. Por 2 principais motivos. Primeiro, aquilo que eu acabei de falar, que tocar um instrumento dentro da igreja é uma coisa, e louvar a Deus com o instrumento é outra coisa. Pegar o microfone dentro da igreja e cantar a música da Cassiane é uma coisa. Louvar a Deus com o hino da Cassiane é outra coisa. São coisas distintas. E o louvor, ele está um degrauzinho à frente do que é só música, do que é só som, do que é só técnica, do que é só aula, do que é só bater, do que é só soprar, do que é só cantar, etc. O louvor, ele está um passinho à frente. O versículo 3 fala, louvem o seu nome com flauta. Não fala para tocar a flauta dentro da igreja. Fala para louvar a Deus com a flauta. Então, com o instrumento, com a dufe, com a harpa, louvar a Deus com os instrumentos. E a segunda parte, Sim. O segundo tema que me fascina desse texto, é que a partir do versículo 7 aqui, Deus está falando o que aconteceria com Israel mais para frente. Para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito, esta honra tê-la-ão todos os santos, louvai ao Senhor. O que o Salmo está dizendo? O salmista está dizendo, olha, para que vocês alcancem, para que vocês cheguem ao objetivo que Deus quer que vocês cheguem, é necessário que vocês louvem a Deus. E parece simples, mas não é simples, como nós falamos. Louvar a Deus é reconhecer quem Deus é. Então o salmista está falando assim, ó, quer receita para chegar onde o que Deus tem para você? Quer receita para alcançar o objetivo que Deus tem na sua vida? Quer receita para alcançar o ministério que Deus tem, para alcançar as promessas que Deus tem? Reconheça quem Deus é na sua vida. Reconheça quem Deus é. Louve a Deus, reconheça a Deus. E aí dos demais, do restante, tudo vai fluir, porque você tem consciência de quem você é e de quem Deus é. Então o louvor, ele tem esse nível de poder. O louvor realmente entendido, realmente praticado ao pé da letra, ele te faz reconhecer quem Deus é. E reconhecendo quem Deus é, o louvor te permite ter no controle da sua vida Deus. Ter Deus no centro da sua vida, ter Deus no controle da sua vida, ter Deus no cerne de tudo que você é, que você vai fazer, dos seus planos, etc. Sim. Então, é muito sério, é muito profunda a questão do louvor. Não é só música, não é só som, não é só técnica. Não é só subir lá e tocar, né? Não é só batucar, não é só fazer virada, não é só soprar os saques, etc, etc. É louvar a Deus de forma a reconhecer quem Ele é. Isso é magnífico. É por isso que esse salmo veio na minha cabeça. Quando você falou do tema, primeiro que eu te perguntei, e antes eu já tinha pensado, e a Camila já tinha me falado, vocês podiam falar de música. Aí eu pensei, e eu tinha pensado também. E eu falei pra ela, eu pensei nisso. Aí eu te perguntei, o que a gente vai falar? Música? Eu falei, então, amém, é isso mesmo. É isso aí. E é isso. Fechou então. De fato, é igual você falou. E quem não participa, cara, participa, velho. É surreal quão gratificante é louvar a Deus dessa forma, né? É extraordinário. Fazer parte, puxar esse fardo, né? Igual o Victor falou, puxar esse fardo, ajudar a puxar esse fardo que é conduzir a igreja a louvar e engrandecer o nome de Deus. É surreal o quanto é gratificante, o quão a gente ainda se deleita nessa graça que Deus dá pra gente, né?
E quando a gente diz fardo, é importante dizer que fardo não é enfado, né? Sim, Não é sim. cansativo, não é mandatório, não é obrigatório. O fardo a ser carregado é o trabalho. É o nosso trabalhar, é o nosso atuar. Sim, até Então, porque na não é um Bíblia peso, fala uma que obrigatoriedade. É um privilégio, é um prazer. Não, Né, como a até, gente na falou. Bíblia fala o fardo na presença de Deus é leve. É leve e suave. Sim. Gente, eu agradeço a participação de você que está aí assistindo até agora. E eu quero agradecer primeiramente ao Vitor de ter aceitado esse convite. Sabe que isso é muito especial pra gente, pra Obrigado, mim, eu. muito especial pra mim. Eu vejo, de fato mesmo, se ele brincar, não tem inspiração, Lá procura outra inspiração. E eu vejo assim como um exemplo a ser seguido, né? Por mais que eu já tenha assim um pouco mais de experiência na parte de casado, eu me considero um pouco novo. E às vezes eu tenho uma dificuldade de... Eu já falei, tem outros podcasts, a gente não é 100% certo, a gente não é 100% perfeito, a gente sempre erra, a gente sempre tem falhas e o quão a gente busca melhorar é o mais importante, né? O quão a gente busca estar na presença de Deus, melhorar constantemente é o mais importante. E a gente tem sim que ter alguém como exemplo, e um exemplo mais próximo é de fato muito importante. O tio Cris já falou que ele precisou ali, no momento que ele esteve mais fraco, de alguém ali puxando o braço dele. Não que eu vá precisar, e se eu preciso, eu sei que você vai estar à disposição, você é uma pessoa que deixa muito claro isso. Eu quero agradecer de coração. Sim, eu quero agradecer de coração a sua presença. Obrigado, é muito importante. Prazer. E tem algum recado que a gente precisa dar, produção? Acho que não. Vai acompanhando a gente, compartilha pra gente poder crescer. A gente tem um canal de cortes, é nesse mesmo canal, na verdade. A gente tem os nossos cortes, né, os nossos shorts, no caso, que é do YouTube. Se você puder compartilhar, vai ajudar muito a gente a crescer e a alcançar pessoas que às vezes está precisando de uma palavra, está precisando conhecer a música, sobre o que é música. E vai ser de suma importância pra gente o seu compartilhamento, você curtir aí pra gente poder ser impulsionado. E agradeço novamente, Vitor. Eu que agradeço novamente. Queria pedir para você fazer uma oração para a gente finalizar esse podcast. Vamos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Pai, primeiramente por podermos estar na Tua presença e tratarmos, ó Pai, dos assuntos referentes, Senhor, ao Teu nome, à Tua igreja e ao louvor, ó Pai, da Tua casa. Senhor, nós te agradecemos por sermos, ó Pai, participantes e pertencentes ao corpo do Senhor nessa terra. Nós pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor alcance os corações, alcance vidas e alcance, Senhor, os nossos corações a cada dia, porque todos nós precisamos ser, Senhor, diariamente tratados, aconselhados e guiados pelo Senhor. Senhor, abençoe a cada um daqueles que nos ouvem, que nos assistem, Senhor, que possam ser edificados na Tua presença, a vida, Senhor, daqueles também que estão aqui neste lugar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e que o Senhor nos ajude a entender a cada dia como propriamente e devidamente te louvar e reconhecer nas nossas vidas, ó Pai, quem Tu és. Nós te damos graças e nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Bem. Amém. Muito obrigado. Bom demais, obrigado. Tava nervosão. Acabou. Pode cortar, André. Não deixa no... Corta. Deixa não ela deixa cinza no aí. pós-cenas. Até derrubei o microfone aqui, hein? Som. Alonso. Pode ir? 1, 2, 3. Bora. Dá um estralinho aí, só pra... Perfeito. Até concentrar de novo o homem. Ó, no 3 você volta no